Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais esse painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardão. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá falar da legislação estadual e, por último, o colega André da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de número 214, de 10 de janeiro, que reabriu a possibilidade das empresas que possuem débito do Simples Nacional inscrito em dívida ativa até 31 de janeiro de 2022, fazerem a renegociação dessas dívidas para pagamento de 60 até 137 vezes, inclusive com a possibilidade de descontos das multas e dos juros, de até 100% das multas e dos juros, limitado, é lógico, a redução das dívidas em 70%. Essa reabertura, ela vai, esse programa de renegociação das dívidas do Simples já teve já nos anos passados, 2020, 2021, e agora está sendo reaberto novamente. Ele vai da data da portaria até 31 de março. Então, as empresas que têm débitos do Simples Nacional, só débitos do Simples Nacional, poderão, inscrito em dívida ativa, então poderão renegociar essas dívidas. É lógico que para fazer a negociação e para terem direito à redução da multa e dos juros, as empresas precisam fazer um cadastro prévio com uma série de informações econômicas fiscais que a Procuradoria solicita, e através da análise dessas informações é que a Procuradoria vai então classificar a pessoa jurídica diante da situação que ela se encontra de forma econômica e financeira, onde vai ter uma classificação, os créditos vão ser classificados no tipo A, B, C e D. Tipo A seria crédito com alta perspectiva de recuperação, crédito tipo B, média perspectiva de recuperação, C, crédito considerado de difícil recuperação e D, considerado irrecuperáveis. E diante dessa classificação, os créditos do tipo C e D, as pessoas jurídicas irão receber então a possibilidade de descontos maiores, né? E através dessa análise da base de dados e informações que os contribuintes vão prestar lá no site da Procuradoria, que a Procuradoria vai fazer essa análise e essa classificação. O parcelamento, como eu disse, ele vai de 60 a 137 vezes. É lógico que quanto pior a situação da empresa de recuperação do crédito, maior o prazo que a Procuradoria vai dar. Então, por certo, as empresas do tipo A e B vão receber uma redução muito pouca e vão ficar nos prazos normais. As empresas com situação mais difícil vão receber descontos maiores e prazos maiores. Esse parcelamento, ele tem uma entrada de 1% do débito consolidado, sem nenhum desconto, que deve ser pago em 8 vezes, e o saldo, então, vai ser de acordo com a classificação da pessoa jurídica, classificação do seu crédito junto à Procuradoria. Como eu disse antes, o início da possibilidade de parcelamento é a partir da publicação da portaria e se encerra até 31 de março, às 19 horas e 31 de março, sendo que vão poder ser parcelados todos os débitos inscritos em dívida ativa, inclusive aqueles que ainda foram inscritos até 31 de janeiro de 2022. Para se manter no parcelamento, a pessoa jurídica ela assume compromissos, né? De que vai manter o parcelamento em dia e também que vai regularizar no prazo de 90 dias possíveis novos créditos que sejam inscritos em dívida ativa. Então, se a pessoa jurídica fizer a negociação, parcelamento, e ela voltar a ter débito inscrito em dívida ativa, ela vai ter o prazo de 90 dias para regularizar esses novos débitos inscritos em dívida ativa, sob pena de perder este parcelamento. Então, essa seria uma alteração na legislação que trata da parcelamento de débitos, a exemplo do que já ocorreu já no início do ano, né? Com a portaria 15.059, também da PGFN, que reabriu aqueles demais
programas de regularização do programa de retomada fiscal, regularização dos débitos das demais pessoas jurídicas, né? Também vai até 31 de março. Agora, com o segundo tópico da legislação federal, nós vamos falar de uma questão de dedutibilidade de royalties para fins da apuração do lucro real. Essa matéria já é uma lei bem antiga, uma legislação antiga. Ela remonta lá pela portaria 436 do Ministério da Fazenda de 30 de dezembro de 1958, mas em função de algumas consultas que a gente andou recebendo e analisando alguns casos, a gente entendeu por bem apresentar aos senhores. A dedutibilidade dos royalties para fins da apuração do lucro real leva em consideração dois fatores. Em primeiro lugar, o royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante. Então, os royalties pelo uso de patentes de invenção, pelo uso de processos e formas de fabricação e despesas de assistência técnica, a despesa ela é dedutível, varia de acordo com o setor, né? Então, de acordo com o setor da indústria, que varia de 1% a 5%. No caso, os setores de energia elétrica é 5%, combustível é 5%, comunicações é 5%, materiais de transporte é 5%, materiais elétricos também é 5%, materiais diversos da agricultura e outros, tem várias classificações, é 5%. Não vou citar todos aqui para... Depois nós temos materiais de acondicionamento e embalagem é 4%, produtos alimentares é 4%, produtos farmacêuticos é 4%, nós temos artefatos de metais 3,5%, calçados e semelhantes 3,5%, artefatos de cimento e amianto 3,5%, material elétrico aqui 3%, e outros ali nós temos artigos de cuidados pessoais 2% e outras indústrias de transformação 1%. Então, como eu disse, esses percentuais aqui, eles devem ser analisados de acordo com a classificação do produto, detidamente da sua análise, esses percentuais pelo uso de patentes de invenção, processo e forma de fabricação. Então, os percentuais variam de 1% até 5%. Agora, nós temos os royalties pelo uso de marcas de indústria, né? Então, aqui no caso é o royalties que é pago pelo uso da marca. Uso da marca, de comércio, nome comercial, ou qualquer tipo de produção ou atividade. Então, esses royalties que é pelo uso da marca, a dedutibilidade está limitada a 1%. Então, o royalties pago fica limitado à dedutibilidade quando pago dentro do percentual de 1%, até 1%. O restante seria indedutível. Então, esse é o destaque que a gente gostaria de dar com relação a essa matéria, que é a dedutibilidade de despesas de royalties dentro da apuração do lucro real. Então, relembrando, nós temos duas separações: royalties pelo uso de patentes de invenção, processos, forma de fabricação, despesas de assistência técnica, varia de 1% a 5%. E os royalties pela cessão de uso de marca, apenas uso de marcas ou nome comercial, ele é 1% independentemente do setor, tá? Agora, dando sequência, vamos apresentar 3 soluções de consultas que foram editadas agora no início desse ano pela Receita Federal. A primeira dela diz respeito à solução de consulta de ZIT da Receita Federal número 1014, que fala da apuração extemporânea de crédito de PIS da COFINS em face do recálculo da não incidência do ICMS, da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS da COFINS. Através dessa solução de consulta, a Receita Federal se manifesta no sentido de que, ao ser feito o recálculo da apuração extemporânea dos créditos do PIS e da COFINS pela exclusão do ICMS, o contribuinte ele deve observar os créditos que são gerados em função desse ajuste. Os créditos que são gerados vinculados à receita tributável no mercado interno, das receitas não tributáveis de exportação. Em síntese, a Receita Federal destaca que os créditos que forem apurados em função
da receita tributável, eles só podem ser compensados com débitos da mesma espécie, ou seja, crédito de PIS com débito de PIS, crédito de COFINS com débito de COFINS. Agora, aqueles créditos que forem apurados, vinculados à receita não tributável e receita de exportação, esses eles poderão ser compensáveis com os demais débitos de acordo com a legislação normal. Então, essa solução de consulta ela visa clarear esse ponto, que a apuração extemporânea dos créditos a exclusão do ICMS da base das contribuições deve ser levada em consideração os reflexos em quais tipos de créditos serão gerados. E o contribuinte deve observar a legislação de regência para compensação. Tá? Pois bem, vamos falar agora sobre a solução de consulta de ZIT número 1012, também de 30 de dezembro, publicada em 13 de janeiro. Essa solução de consulta trata sobre a incidência das contribuições do PIS e da COFINS sobre licenças e uso de software, de distribuição de software, e na importação. E essa solução de consulta, ela diz que os valores pagos, entregues ou empregados ou remetidos a residentes domiciliados no exterior a título de royalties pela licença de uso e distribuição de software não caracterizam contraprestação de serviços prestados e, portanto, não sofrem incidência das citadas contribuições. Então, é uma solução de consulta que ela esclarece que, como não se trata de prestação de serviço, não há incidência das contribuições. Aí a solução parecerista esclarece que, caso haja prestação de serviço vinculada à cessão e os valores devidos a tal título vierem a ser destacados no contrato que fundamentar a operação, haverá incidência do PIS e da COFINS de importação sobre os mesmos. Então, no caso de valores pagos ao exterior a título de remuneração por licença de uso de software, se não houver prestação de serviço embutido no contrato, não há que se falar em incidência das contribuições do PIS e da COFINS. Tá ok? E por último, a solução de consulta de ZIT número 1011, que trata sobre também crédito das contribuições do PIS e da COFINS sobre as taxas alfandegárias, operações portuárias. Então, de acordo com a solução de consulta 1011, a Receita Federal entende que, conforme estabelecido pela primeira sessão do Tribunal de Justiça, no recurso especial 1221-170 do Paraná, o conceito de insumo para fins de apuração de crédito da não cumulatividade do PIS e da COFINS deve ser auferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção dos bens destinados à venda ou prestação de serviço. E diante dessa interpretação, então a Receita Federal entende que, por se tratar de uma exigência legal para o exercício da atividade de operação portuária, em situações específicas previstas nas normas reguladoras, os custos incorridos com taxas para a utilização da infraestrutura do porto submetem-se ao critério da relevância e ao conceito, por óbvio, de insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS. Ou seja, essas taxas, quando tiverem sujeita também à tributação PIS e da COFINS na etapa anterior, elas então dão direito a crédito das contribuições para as pessoas jurídicas que fazem os desembaraços aduaneiros para fins de importação de bens e serviços. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir seria esse. Deixamos em aberto consultas e desejamos desde já uma ótima semana a todos e nos vemos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora de algumas alterações do ICMS publicadas através de decretos e instruções normativas do Estado do Rio Grande do Sul, divulgados na semana passada. Inicialmente, gostaria de destacar ainda a questão tratada na semana passada quanto à diferença da alíquota da Emenda Constitucional 8715, que foi publicada a Lei Complementar número 190 de 2022.
Como nós orientamos, cada contribuinte deve verificar junto à fiscalização do estado de destino o posicionamento da unidade federada em relação a esta questão, pois a Lei Complementar 190 foi publicada no dia 5 de janeiro e, consequentemente, criou uma situação de insegurança jurídica em relação à questão do início da vigência desta lei complementar. Alguns estados se posicionaram anteriormente, publicando leis, decretos, comunicados e até mesmo informações em perguntas frequentes nos seus sites. Então é interessante que seja verificado e tomando conhecimento de que, por exemplo, o Estado de São Paulo publicou a Lei 17.470 no dia 14 de dezembro. Tá? Então, a vigência, em princípio, considerando a noventena, seria 14 de março de 2022. Roraima, a Lei 1.608, publicada no dia 30 de dezembro de 2021, portanto, a noventena seria 30 de março de 2022. Sergipe, a Lei 8.944, publicada no dia 30 de dezembro também, então também seria início de vigência 30 de março de 2022. Tocantins, da mesma forma, medida provisória 29 de 2021. Paraná teve a publicação da Lei 20.949 no dia 31 de dezembro de 2021. Portanto, iniciando a vigência com noventena, 31 de março de 2022. Minas Gerais, o Decreto 48.343, do dia 31 de dezembro de 2021. Logo, início de vigência pela noventena, 31 de março de 2022. Também Pernambuco, a Lei 17.625, do dia 31 de dezembro de 2021, com a noventena, 31 de março de 2022. O Estado de Santa Catarina informou em perguntas frequentes no dia 31 de dezembro, né, que a publicação, né, da início da vigência, né, se daria a partir de 1º de março de 2022. O Ceará, em comunicado publicado no dia 4 de janeiro, informa que a vigência inicia dia 1º de março de 2022. Rio Grande do Norte, comunicado no dia 5 de janeiro, então vigência início 1º de março também. E Goiás publicou uma informação no próprio site em relação ao anexo 15 do regulamento do ICMS de Goiás, no dia 5 de janeiro, determinando que o início da vigência seja dia 4 de abril de 2022. Todos são informações que ainda não estão consolidadas, né? Mas, como dissemos, cada contribuinte, tendo recolhimentos a fazer nesses estados, deve sim verificar a vigência, né, desta exigência do DIFAL da Emenda Constitucional 87, que em princípio pela decisão do Supremo Tribunal ficou suspensa, né, a partir de 1º de janeiro de 2022, então quando entra em vigor em cada uma das unidades da Federação. Estes decretos, comunicados, informações em perguntas frequentes são apenas referências para que você então tome a melhor medida possível em relação a esta questão. Depois, passando para as alterações do regulamento do Estado do Rio Grande do Sul, do regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, tivemos alguns decretos publicados. O primeiro, decreto 56.306, do dia 10 de janeiro, ele prorroga até 31 de dezembro de 2022 a redução da base de cálculo do ICMS devido por substituto tributário nas operações com produtos farmacêuticos. E também prorroga até 31 de dezembro de 2022 os percentuais de ajuste do PMC divulgados pelas revistas especializadas de grande circulação para que esse reflita os preços médios praticados no mercado varejista relativamente aos produtos farmacêuticos.
Ainda, dia 10, tivemos a publicação do Decreto 56.307 e ele revigora o diferimento do pagamento do ICMS nas saídas internas de farelos, produtos descartados por indústrias do ramo alimentício e outros resíduos industriais destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal. Uma questão que havia ficado realmente pendente quando da revogação do não estorno do crédito do ICMS quando estes produtos saíam a partir de 1º de janeiro de 2022 com a isenção do imposto. Então, para que fosse resolvido o problema, inclusive do recolhimento do ICMS de responsabilidade pelo diferimento dos grãos, por exemplo, do trigo, do soja, né, e do próprio arroz, né, então ficou estabelecido ou revigorado o diferimento para as saídas destes farelos. Também prevê que seja opcional a isenção nas saídas internas de farelos, né, produtos descartáveis por indústrias do ramo alimentício e outros resíduos industriais destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal de produção própria quando promovida por indústrias. E o Decreto 56.305, ele trata de um ajuste técnico apenas, né, em relação ao ICMS de substituição tributária de autopeças, tá? Então, apenas para especificar que a alteração referente à linha A e B do item 20 da seção 3 do apêndice 2 do regulamento, manteve-se as mesmas demais linhas da tabela que trata dos percentuais de margem de valor agregado de autopeças. Então não houve alteração em relação aos percentuais, mas apenas para explicitar que a alteração se refere especificamente às alíneas A e B do item 20 do apêndice 2 do regulamento do ICMS. Depois passamos então para as orientações normativas do Rio Grande do Sul. Tivemos a Instrução Normativa 2, publicada também no dia 10 de janeiro, e ela trata então de nota fiscal eletrônica em substituição à nota fiscal de produtor rural, o ajuste CINIEF 37 de 2019. Então estabelece a possibilidade de emissão da nota fiscal eletrônica quando em substituição à nota fiscal de produtor, sob a forma de regime especial da NFF, nota fiscal fácil, para cobertar saídas de mercadorias cadastradas pela Receita Estadual por produtor rural. Já a Instrução Normativa número 3 promove alterações relativas à substituição tributária, pelo menos em relação à nota fiscal de conta de energia elétrica. Então, quando da substituição da nota fiscal, conta de energia elétrica, né, ou da nota fiscal 3E, que é a nota fiscal eletrônica, que documenta saída de energia elétrica. E nesta mesma instrução normativa também tratou do bilhete de passagem eletrônico, tá? Quanto ao registro especificado no BPE. Então, eram estas as informações da área fiscal vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir nesta oportunidade. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Então, desejamos um bom dia e uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Então, de novidades no tocante à legislação previdenciária, eu gostaria de trazer para vocês, né, uma informação sobre a publicação da portaria com os novos valores de desconto previdenciário, mas infelizmente até ontem nós não tivemos ainda essa portaria publicada. Então, nós ainda vamos precisar aguardar. Acredito que no decorrer dessa semana ainda nós teremos a publicação da tabela de descontos previdenciários para o ano de 2022. Nessa portaria também serão divulgados, né, como todo ano é divulgado, o valor do salário família e o teto máximo de contribuição previdenciária. Aproveito para lembrá-los
que a recepção dos eventos S1200 da competência janeiro de 2022 está suspensa até que seja publicada a referida portaria, reajustando as faixas salariais que definirão as alíquotas de desconto previdenciário do segurado e o direito à percepção do salário de família para o ano de 2022. Informamos ainda que, em nota, a Receita Federal informou que muitos dos contribuintes que ficaram obrigados ao E-Social a partir da competência outubro de 2021 recolheram equivocadamente as contribuições previdenciárias em GPS, sendo que o correto já seria recolher via DARF. A Receita informou que existe um estoque de cerca de 750 mil GPS que serão convertidas em DARF por procedimento de ofício, provavelmente em até 60 dias. Nesse caso, não será necessário qualquer solicitação do contribuinte. Nos casos em que houver urgência da conversão do pagamento da GPS em DARF, como, por exemplo, havendo a necessidade da emissão de uma certidão negativa, a Receita orienta o contribuinte a solicitar o serviço via chat ou ainda no atendimento presencial apenas com agendamento prévio. Observamos que não serão efetuadas de forma automática conversões de GPS nos casos da cessão de mão de obra, que é a retenção previdenciária de 11% ou 3,5%, ou no caso dos códigos 2216, 2240, 2321, 2658 e 2704. Nesses casos, deve ser aberto o processo de conversão da GPS em DARF. Ainda tivemos na Receita, na semana passada, a publicação da solução de consulta número 1009, onde mais uma vez a Receita Federal posicionou-se no sentido de que é obrigatória a prévia retificação das GFIPs nos casos de recuperação de créditos previdenciários. A seguir, destaco alguns trechos da ementa dessa solução de consulta para vocês terem a confirmação do posicionamento da Receita Federal. Então, abre aspas. Havendo decisão judicial transitada em julgado, reconhecendo a inexigibilidade de tributos previdenciários pago, e surge a faculdade do contribuinte em executar a sentença mediante a compensação administrativa perante a Receita Federal do Brasil, no prazo de 5 anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título da judicial, devendo, como condição de procedibilidade da compensação, antes cumprir a obrigação acessória de correção da GFIP subjacente ao direito creditório reconhecido judicialmente. Fecha aspas. Depois ainda temos um outro trecho da solução de consulta que diz o seguinte, abre aspas, a verificação da não efetivação da obrigação acessória de correção de GFIP vinculada à execução administrativa mediante compensação tributária configura ilícito tributário a ensejar a aplicação de penalidade pecuniária. Enseja, por outro lado, a não homologação da compensação, sendo esta considerada indevida, devendo o sujeito passivo recolher o valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora devidos, sem prejuízo da multa isolada de ofício. E, por fim, a solução de consulta ainda trata da seguinte questão, também abre aspas, reproduzindo o que diz a solução de consulta. Não há impedimento técnico operacional para retificar as GFIPs transmitidas anteriormente ou para encaminhar GFIP referente a competências anteriores, mesmo em relação a períodos que antecedem aos últimos 5 anos. Fecha aspas. Então,
fica essa observação de que, para efeito de compensação de créditos previdenciários, em que na GFIP foi declarado o valor como deveria ser recolhido e depois sendo apurado um crédito, é necessária a retificação dessas GFIPs para efeito de compensação dos créditos previdenciários. Com isso, concluímos as novidades que gostaríamos de transmitir a vocês nessa semana. Convido a todos a acessar o nosso Instagram e seguir a CCA Bernardon para ficarem atualizados em relação às novidades da legislação tributária. Desejo a todos uma ótima semana.